vinheta. Rádio Web Ação Paramita. Está entrando no ar o programa Roda de Conversa com Lama Santa e convidados aqui na sua Rádio Web Ação Paramita. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Ação Paramita, vocês que estão nos escutando pela nossa rádio web ou vendo a gente pelo YouTube. É um prazer, mais uma vez, estar começando esse programa que hoje traz um diálogo muito interessante. Hoje a gente vai trazer o tema Alegria e Amor em Buda e Cristo. A alegria e o amor têm um lugar muito importante no reencantamento da vida das pessoas e nos ensinamentos deixados por Buda e Cristo. Mas como podemos evidenciar isso melhor? Para falar sobre isso e muito mais, hoje a gente traz Alberto Maggi. Bom dia, Alberto. Bom dia. E o nosso querido Lama Padmasanten. Bom dia, Lama. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alberto. Bom dia. E hoje a gente conta com a participação especialíssima e necessária, porque eu não falo italiano, do nosso querido Gumercindo, Fábio Régio Bento. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Bom dia, Sandro, Lama, Alberto, Cláudia, André, tudo bem? Hoje quase si parla portoghese e italiano. Alberto, lui stava a fare la presentazione di te un po'. Sì. Sento, capisco. Capisce? Sim. Então, hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, né? Se você já acompanha o nosso programa, que hoje a gente vai contar com essa tradução quase que simultânea aqui do nosso querido Fábio. Então, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, mas vai fluir bem. Então, o Fábio vai fazer uma apresentação dos dois, né? Apresentando um para o outro, e também vai fazer essa tradução vai ir falando em português e traduzindo em italiano também para o Alberto entender, né, o que tá sendo dito. Então, Fábio, por gentileza. Então, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ação Paramita. Bom dia a todo mundo. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Alberto e depois explico para ele aqui que eu falei. Allora, ti faccio la presentazione di te qua, Alberto, e poi dico quello che ho detto su di te, parlerò belle cose, dai, mi raccomando. O Alberto, falando aqui para os amigos da rádio, o Alberto, essa figura que vocês estão vendo ali, eu vou dizer uma coisa assim que poderia dizer que ele é biblista, né? Ele é especialista nos 4 evangelhos, né? O Marcos, Mateus, Lucas e João. E ele é engraçado, porque uma vez eu perguntei para ele, Alberto, eu tinha uma dúvida, eu queria te perguntar sobre a carta aos Romanos, e ele, não, da carta aos Romanos eu não sei nada, né? Eu só sei dos 4 evangelhos. E é lógico que ele sabia sobre a carta aos Romanos, é lógico que ele sabe sobre a carta aos Romanos muito mais do que muita gente. Mas como ele é um cara sério, ele se dedica aos 4 evangelhos, não é nem ao Novo Testamento, entende? Então, Alberto estudou exegese, como a gente chama, análise de textos antigos, no caso, os 4 evangelhos, sobretudo, em Roma. Ele é de Montefano, ele está trabalhando, vivendo em Montefano, no interior da Itália, mas ele estudou em Roma e estudou na Escola Bíblica de Jerusalém, um tempão, né? E eu digo assim para vocês que estão aqui nos ouvindo, que o Alberto Maggi, e eu conversei com um amigo também, essa figura que está aqui com a gente hoje, é um dos principais teólogos católicos italianos, digamos, um dos principais teólogos católicos em atuação no mundo, e ele é italiano. Ele nunca vai concordar com isso, porque ele é essa figura super simples, né, que vocês estão vendo. Inclusive, quando eu disse, Alberto, como é que tu quer que eu te apresente lá na rádio? Ele diz que é o Maggi, aquele da sopa, aquele do caldo, porque o Maggi
no Brasil, uma vez eu falei, Alberto, no Brasil todo mundo conhece o caldo Maggi, né? Que é da caixinha. E aí não estamos sendo patrocinados, que fique bem claro. Sim, mas essas são aquelas coisas que nem adianta, que é patrocinado direto, né? Capito, Alberto, sto di un po' di Sì, sì, capito. Questa parte mi sa che la capisci, poi dopo le domande ti faccio le traduzioni. Né? Então, eu não vou... Quando eu digo que o Alberto Maggi é certamente um dos principais teólogos católicos hoje, na atualidade, isso não é um elogio, né? Porque eu me lembro que o Lama Padre uma vez falou que elogio é a porta do inferno. Eu li aquele texto lá, muito bom, que o Lama disse, a gente elogia, depois a gente pode também criticar, achei bem legal. Mas é realmente uma constatação, né? E por quê? Porque como o Alberto trabalha com os 4 evangelhos, a gente tem que imaginar que a interpretação, a hermenêutica desses 4 evangelhos sustenta uma série de construções intelectuais que foram feitas ao longo de 2000 anos sobre a figura de Jesus. Então, no momento que ele puxa algum tijolo dessa construção, ele causa problemas, né? Por exemplo, ultimamente na Itália está sendo mudado o Pai Nosso. Agora vai sair. Você imagina mudar o Pai Nosso, né? Um negócio meio complicado, né? A parte mais conservadora. Então está sendo mudado o Pai Nosso, porque tem aquela partezinha lá em português, e não nos deixeis cair em tentação, que em italiano é non ci indurre in tentazione, que é não nos levar, é como se Deus nos levasse à tentação. E o Maggi bate nisso já há um tempão. E aí, só que agora o Papa Francisco aderiu um pouco a essa crítica dele. Ele teve um bom aliado, né? O Papa Francisco. E a Conferência Episcopal Italiana agora, depois de inúmeras reuniões, está mudando o Pai Nosso. Né? Isso é uma coisa assim para te dizer, né? Do Pai Nosso. Mas então, isso que eu dizia, como ele toca nesses 4 evangelhos, no momento que ele muda uma interpretação, e as interpretações dele são muito interessantes, né? Ele vai ali e causa alegria para muitos, e consternação para outros, né? Então, só para terminar aqui essa apresentação, eu queria dizer 4 pontos que têm em comum entre o Maggi e o Lama Padma, que eu vi assim que caiu assim muito forte aqui, né? Senti Maggi, adesso faccio un parallelo tra te e Lama Padma, su 4 cosette piccole qua che avete tanto in comune, sai? Ti dico così. Allora, voi due, e já digo em português também, vocês os dois têm um aspecto assim de estudo, né? De erudição. O Lama era um professor dedicado, um pesquisador, então tem esse primeiro aspecto que é ir a sério e a fundo nos textos, né? Allora, tutti voi due avete questo aspetto di una erudizione, no? Di cercare di capire fino in fondo i testi, non di vedere così a vodoiseau, não? Ma fino in fondo. Então, tem esse aspecto, eu vou dizer tudo em português e depois em italiano, rapidinho. Então, erudição. Essa erudição, porém, ela não está ali para o saber, para a gente saber mais, mas para a gente ver melhor. Então, seja o Alberto, que o Lama, o Alberto sobre Jesus, os ensinamentos de Jesus, e o Lama sobre os ensinamentos do Buda, eles fazem um estudo, uma pesquisa séria, mas em função de como nós estamos vendo a coisa, não como um acúmulo de saber intelectual de biblioteca, mas como uma mudança no olhar, né? E o Alberto faz isso sobre Jesus e o Lama Padma faz isso sobre o Buda, né? E o terceiro aspecto é que os dois fazem a popularização dessa construção. Os dois fazem a popularização dessa construção, porque allora diceva Alberto questo, il primo aspetto questa ricerca fino in fondo, no? Di quello che del pensiero di Gesù, del suo insegnamento, quello che viene fuori nei 4 Vangeli. La seconda cosa è che questo non è per un accumulo di sapere, diciamo intellettuale, così per mantenere, ma per cambiare la visione, perché teniamo una visione diversa su quello che e quello, insomma, ci entra direttamente sugli occhi, non tanto sul cervello come... E allora questo già è collegato alla nostra pratica, no? Diciamo col secondo punto. Il terzo punto che diceva è che voi due popolarizzate, diciamo, questa conoscenza, che tu hai deciso una volta di andare a diffondere questa visione, e Lama Padma fa lo stesso, no? Então dizia esse terceiro aspecto, que é a popularização disso, né? O Lama tem canal no YouTube e o Alberto também. As palestras, as conferências dos dois são super concorridas. No convento do Alberto, lá na Itália, que é um convento belíssimo, que ele e os seus 2 companheiros, o Ricardo e o Amário della Quercia, reestruturaram, reorganizaram, aquilo
enche de gente ali. E depois no YouTube ele é super conhecido. E o último aspecto, última coisa, então, uma erudição que é para uma visão que é popularizada, né? E o último aspecto é que essa visão é carregada de encantamento. Isso é uma coisa que os dois têm em comum, né? A gente lê o Alberto e se encanta com Jesus, né? A gente lê o Lama e se encanta com o budismo, com o Buda, né? Com a prática, com o Dharma. Então, vocês dois têm esse aspecto do reencantamento. Allora, la traduzione. Dunque, il quarto aspetto, e concludo Sì, con questo, ho capito. è il reincantamento. Che cosa che stavo pensando in italiano come dire reincantamento, perché ho visto che incantesimo in italiano può essere anche sortileggio. Affascinare. Ecco, però sai che ti dicevo che a Roma, mi ricordo che si diceva così, fateci sognare, no? Sì. È l'espressione che mi sta chiedendo di Sì. più. Il significato di reincantamento in portoghese sarebbe come quello che si dice, fateci sognare, no? Allora, si dice per i musicisti, no? Renato Zero, fateci sognare. Allora, io direi reincantamento in portoghese è questo, fateci sognare. E tu un po' fai sognare, capito? Allora, tutti voi due avete questa caratteristica di farci sognare, no? Porque o reencantamento é um pouco diferente em italiano, né? Mas era isso, a minha apresentação era essa daqui, né? Maravilha. Então, assim, eu vou começar. Eu não sei se o Alberto está me entendendo falando em português, mas... Allora, io voglio cominciare pedindo para que, baseado nesses 4 evangelhos que ele é especialista... Ti volevo chiedere, allora, in base a questi 4 evangeli di cui tu hai delle conoscenze, no? Comentar um pouco da centralidade, da importância do amor e da alegria na prática da vida, né? No caminhar. Ti volevo chiedere un po' su questa centralità dell'amore e della gioia, no? Nella pratica, in questo... Porque tanto Cristo quanto o Buda Sakyamuni, sia Gesù che Buddha Sakyamuni, no? Colocam esses valores como aspectos centrais. Mettono questi 2 valori come aspetti centrali del loro messaggio. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Potresti parlare un po' di questo per noi, Alberto? Sì, intanto grazie a voi, grazie all'Ama, grazie per questa possibilità. Portanto, muito obrigado a todos por essa possibilidade. Il messaggio centrale di Gesù nel Vangelo di Giovanni è formulato in questa espressione: la vostra gioia a sia mensagem completa. central no Evangelho de João é formulada nessas 2 expressões. La vostra gioia sia completa. Que a vossa alegria seja completa. La volontà di Dio è che noi siamo pienamente felici qui, in questa terra. A vontade de Deus é que nós sejamos plenamente felizes aqui, nesta terra. E Lui tutto fa concorrere perché questo si realizzi. E Ele faz de tudo para que isso se realize. Le prime parole di Gesù risuscitato ai Suoi discepoli As primeiras palavras de Jesus ressuscitado aos seus discípulos sono pace a voi. São paz, que a paz esteja com vocês, paz a vocês. Non è un augurio. Gesù non dice la pace sia con voi. Ele não diz a paz esteja com vocês. Ele não é um augúrio, um auspício. È un dono, un regalo. É um dom, é um presente que já ocorre ali. E noi sappiamo che pace, l'ebraico shalom, indica tutto quello che concorre alla felicità dell'uomo. E nós sabemos que paz em hebraico, shalom, significa tudo aquilo que acontece, que concorre para o bem do ser humano. Ma non sono solo parole. Dopo aver detto questo, Gesù mostra le mani e il costato. Mas não são somente palavras. Depois de ter dito isso, Jesus mostra as mãos e o peito. Sono i segni della passione. È stato Gesù che al momento dell'arresto ha offerto la sua vita per salvare i discepoli.
são os sinais da paixão. Foi Jesus que no momento da prisão ofereceu a si mesmo para salvar os discípulos. Allora Gesù vuol far comprendere: non preoccupatevi mai, perché l'amore che mi ha spinto a dare la mia vita per voi Jesus então quer dizer, vocês não se preocupem jamais, porque o amor que me fez dar a vida por vocês non è stato un episodio una volta, ma è sempre continuo. não foi um episódio que aconteceu lá no passado, mas é uma coisa que está se renovando sempre. Questa è la base della nostra felicità e la gioia, di un Esta Dio é a base da nossa presente, felicidade e da nossa alegria. un Dio che non viene incontro ai nostri bisogni, ma li precede, e questo dà piena serenità. Um Deus que não vem ao encontro das nossas necessidades, mas que as precede. Maravilha. Lama, você pode comentar um pouquinho? Queria lembrar a meditação metabhavana que o Buda traz, né? Lui stava parlando de una meditazione che si chiama Metabhavana, che il Buddha porta, no? Che è la meditazione dell'amore universale. O Buda diz que todos os seres sejam felizes. Que tutti gli todos esseri os siano seres felici. encontrem as verdadeiras causas da felicidade. Que tutti gli esseri trovano le vere cause della felicità. Que todos os seres ultrapassem o sofrimento e as causas do sofrimento. Che tutti gli esseri riescano ad andare al di là delle cause della sofferenza e della causa della sofferenza. O Buda, ele atua num contexto um pouco diferente, assim. Il Buddha si muove in un contesto un po' diverso. O Buda, ele não é Deus, por exemplo, né? Ele não é Deus. Não tem essa condição. Não c'è questa condizione. O Buda, ele revela o que todos os seres, o aspecto, a gente poderia dizer, dentro de uma tradição não budista, a gente diria, ele revela o aspecto divino de cada um. Que il Buddha rivela l'aspetto divino di ogni essere. E a salvação é o encontro do aspecto divino já existente dentro das pessoas. E la salvezza è il ritrovare l'aspetto divino che c'è già dentro la persona, che c'è già nella persona, sulla persona. Então, o trabalho do Buda, o foco do Buda é ajudar que as pessoas reconheçam e o possam operar essencialmente através desse aspecto divino, natural, dentro delas. Não é algo il messaggio di Buddha è quello che la gente riesca a trovare, quello che già c'è dentro della, che è questo aspetto di essere già salvati, no? Diciamo. Essere già quello che c'è dentro loro. É como se o mistério maior tivesse dentro das pessoas. Isso é chamado como se o mistério più grande ci fosse già dentro le persone. As pessoas não vão aderir, elas já têm aquilo, né? Então, quando ele vai falar sobre que as pessoas encontrem a felicidade, isso se refere a esse aspecto último, encontra as verdadeiras causas da felicidade. Não é que a felicidade venha por alguma coisa externa, ela vem por esse encontro. Lui dice, quando la gente trova la felicità, lui dice che il Buddha capiva questo non come un qualcosa di esterno, no? Ma un qualcosa che già c'è, no? E o sofrimento, sim, o sofrimento é construído pelas artificialidades. E la sofferenza per il Buddha sarebbe una costruzione, un qualcosa che è una costruzione a partire dalla artificialità, no? Curiosamente, essa artificialidade é o próprio brilho luminoso da mente que vem do mistério, que vem do aspecto secreto. E curiosamente questa confusione viene dallo stesso brillo, dalla stessa luce di una mente che è un po' confusa, ma che vive da questa luminosità, no? Então, não tem ali, por exemplo, um centro do mal. A própria construção é que causa o mal. Dunque non c'è un centro del male, no? Ma questa stessa costruzione che sarebbe il proprio male, no? Então, essencialmente isso. A gente podia dizer que a doutrina budista ela se resume ao Metabhavana. É um comentário ao Metabhavana.
noi possiamo dire che la dottrina buddista si resume, c'è una sintesi in questa meditazione dell'amore universale che si chiama Metabhavana, no? Che è questo della felicità e di superare la sofferenza, no? Essere felice e superare la sofferenza. É isso mesmo. Obrigado. È proprio così, grazie. Grazie. Alberto, pegando um pouco disso que o Lama comentou, a gente às vezes ouve que Jesus ele veio trazer a boa nova, né? A boa nova através de mostrar a face de um Deus de amor, né? Então, você pode falar um pouco, porque assim, o Deus do Antigo Testamento era muito vingativo, né? Mostrava uma face Dunque, muito Alberto, Sì. Gesù ha portato questo messaggio d'amore. Noi sappiamo che il Dio del Vecchio Testamento era un Dio un po' vendicativo, così, no? olho por olho, dente por dente. Occhio per occhio, dente per dente, no? E Jesus veio do mesmo jeito que Buda não veio para fundar uma nova religião, Jesus também não veio com essa intenção de formar Della uma stessa nova forma religião. come Buddha non è venuto per creare una nuova religione, della stessa forma anche Gesù, mi sembra, non è venuto per creare una religione. Que já tem até uma pergunta, né? Então, se ele pode comentar um pouco desse aspecto revolucionário da visão que Jesus traz nesse sentido, né? Potresti commentare un po' di questo aspetto rivoluzionario che Gesù porta in relazione a questa cosa della religione, no? Sì. Sempre il Vangelo di Giovanni, all'inizio si sempre scrive il nel Vangelo prologo di João, che Dio nessuno lo ha mai visto, che Deus ninguém nunca ouviu. solo il Figlio ne è la rivelazione. Só o Filho na revelação. Giovanni vuol dire che non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. João não quer dizer que... Scusa Alberto, ripete di nuovo. Giovanni vuol dire che non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù. Que não Jesus é como Deus, mas Deus é como Jesus, né? Não Jesus Allora, é como Deus, mas Deus é tutto como Jesus. quello che in Gesù non corrisponde all'idea di Dio va eliminato. Tutto quello che in Gesù não corresponde all'idea di Dio va eliminato. Tudo aquilo que em Jesus não corresponde à ideia de Deus deve ser eliminado. Va eliminato. Deve ser Quindi eliminado. il Dio che castiga, O Deus il que Dio che vuole la castiga, sofferenza. o Deus que quer sofrimento, isso não tem em Jesus. E la novità di Gesù è E che a lui non ha novidade de voluto Jesus portare gli uomini verso Dio. que ele não quis, Jesus não quis levar os homens, seres humanos até Deus. Perché se vuoi portare gli uomini verso Dio, qualcuno Porque- rimane indietro. Porque E se altri você esclusi. quiser levar os homens até Deus, alguém vai ficar para trás, né? Gesù ha voluto portare Dio agli uomini Jesus quis trazer Deus para os seres humanos. e Dio agli uomini si porta soltanto attraverso l'amore, la tenerezza. E Deus aos homens a gente leva somente através do amor e da ternura. E ai suoi seguaci Gesù non chiede di portare una dottrina, E aos seus seguidores, Jesus não pede que eles carreguem uma doutrina, ma di essere la carezza di Dio per ogni persona che incontra, nessuna esclusa. mas de ser, não pede que os discípulos carreguem uma doutrina, mas que eles sejam o carinho de Deus para cada pessoa que eles encontram. Il pericolo di questo messaggio di Gesù, E o perigo dessa mensagem de Jesus, ed è stato ammazzato per questo, e ele foi morto por causa disso, è che ha fatto comprendere alla gente Dio non è nel Tempio, non é que ele vuole fez as il pessoas culto, le entender que offerte. Deus não está no templo querendo ser cultuado. Dio è dentro di voi, Deus está dentro de cada um de vocês, né? ma questo Dio dentro di noi non Mas esse manifesta la sua Deus que presenza dentro de nós, como é que ele manifesta a sua presença? quando alzate le mani al cielo, alleluia, alleluia.
Não é que ele manifesta a presença quando vocês levantam as mãos para os céus e dizem aleluia, aleluia. Ma quando vi rimbocate le maniche e le mettete a servizio degli altri, lì si manifesta il divino che è in voi. Mas o divino que tem em cada um se manifesta não quando levanta as mãos para o céu e faz aleluia, aleluia, mas quando dobra as mangas e vai ao serviço do outro, vai para praticar o serviço. Questa è la buona notizia di Gesù. Essa é a boa notícia de Jesus, né? O Alberto fala e eu fico pensando no Bodhisattva, né? Como essa justamente... Eu estou a pensar, parla di Gesù, io sto a pensare a Buddha e a Gesù, è incredibile come tutte le cose che sono simili. No? Santo, diga. Essa é justamente a pergunta que eu vou fazer para o Lama Santer, porque quando o Alberto fala de prática do serviço, né? Pode traduzir. Ô, Sandro, tu deixa só nessa tua perguntinha, só pegar uma carona ali, antes de você passar ali para o Lama, para uma coisa para o Alberto? Posso fazer? Pode. Alberto, eu volevo... Allora, Alberto, in genere, eu faço in italiano e depois in portoghese, ele tá. Alberto, in genere la gente dice così, che Gesù è morto in croce per i nostri peccati, no? Sai questa cosa, no? In genere le scuole, così, sai quelle... Ci stanno tante suore brave, no? Qua in Brasile è pieno di suore bravissime, però ci stanno quelle un po' acide, no? E allora si dice alle volte, sta attento, Gesù è morto in croce per i nostri peccati. E un'amica che oggi non ha potuto venire qua a Florenza, no? Ti volevo fare questa domanda, che lei ha studiato in una scuola cattolica, no? E lei aveva paura, perché diceva, ma che ho fatto io, no? L'ho ammazzato io, Gesù è morto per i nostri peccati. Allora, fazendo a tradução, eu disse, Alberto, às vezes as pessoas dizem assim, Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, né? E falei que a Florença, que hoje não pôde vir, uma vez estava comentando, eu estudei num colégio de irmãs, e aí eu disse para o Alberto, as irmãs no Brasil são quase todas maravilhosas, né, tal. Mas tem, às vezes, eu tinha no passado alguma irmã um pouquinho mais azedinhas e tal, né, que elas diziam no colégio, cuidado, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e a gente já nasceu numa espécie de culpa, né? Então, estou perguntando para o Alberto, Alberto, Jesus morreu realmente na cruz por causa dos nossos pecados, ou tem alguma falha técnica, tem alguma fake news aí nessa história, né? Gesù 3 volte annunzia la sua morte e parla sempre che sarà ucciso dal Sinedrio, la massima istituzione religiosa. Jesus, nas 3 vezes que disse que ia ser morto, ele diz, quem vai me matar é o Sinédrio, que é a máxima instituição religiosa do tempo. E il sommo sacerdote Caifa dice agli altri sacerdoti, ci e o sumo conviene che sacerdote questo uomo Caifás muoia. diz ao sumo sacerdote, aos outros sacerdotes, Gesù non è morto per i nostri peccati, ma per la convenienza della casta sacerdotale al potere. Jesus não morreu por causa dos nossos pecados. Jesus morreu por razões de conveniência da casta sacerdotal que estava no poder, né? Era spaventata dal messaggio di Gesù, perché se Essa la casta gente crede sacerdotal che Dio è ficou noi, assustada com Jesus, né? crolla il tempio, la liturgia, le offerte, il potere delle persone. Jesus fazia um pouco perder poder, desmoronar o poder do templo, e o poder do templo era um poder fundado no poder econômico, né? No poder econômico, nas oferendas que as pessoas levavam, o dinheiro das oferendas que eram levadas no templo. Jesus tocou nesse aspecto econômico, não foi assim, digamos, uma coisa muito tão metafísica, não. E aí isso vai incomodar o Sinédrio, que era a instituição máxima do poder na época, né? Gesù è stato assassinato per l'interesse dell'istituzione religiosa. Lo dice Gesù nella parabola dei vignaioli. Jesus foi assassinado pelos interesses da instituição religiosa, né? Por ter entrado em confronto com os interesses da instituição religiosa. I vignaioli dicono, costui è l'erede, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Os plantadores de uva, que eu esqueci a expressão, os plantadores de uva, cosa dicevano i vignaioli? Uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Vamos matá-los e a herança será nossa, né? Gesù insegna nei Vangeli che l'ostacolo per Dio non è il peccato.
Jesus ensina no Evangelho que o obstáculo para se chegar a Deus não é o pecado. E neanche i peccatori. E nem os pecadores. Ma quello che impedisce a Dio di comunicare il suo amore agli uomini si chiama interesse, convenienza. Mas aquilo que impede Deus de se comunicar com os seres humanos se chama interesse, conveniência. Un peccatore si può convertire. Um pecador pode se converter, pode mudar. Ma gli egoisti, i ricchi, sono malati terminali di egoismo per i quali non c'è speranza. Mas os ricos, gli egoisti sono malati terminali. Os ricos e os egoístas estão doentes, profundamente doentes. E non c'è speranza, come insegna la parabola del ricco. E para esses aqui não tem muita esperança, não. Voltando, esse é um tema maravilhoso. Lama, se quiser comentar, fica à vontade. Na verdade, eu estava procurando perguntas para ele aqui, né? Estava cercando qualquer domanda per farti qua, Alberto, dice Lamali. A gente tem que aproveitar, explorar aqui o Alberto, né? O conhecimento dele. É muito Dobbiamo raro, muito precioso. Dobbiamo approfittare qua la tua presenza, qua le tue conoscenze, diceva lui, no? Eu vou estimulando o diálogo. Pode falar. Então, eu queria comentar isso, né? Volevo fare um commento qua. Esse ponto, para nós, assim, é um ponto que tem sido trabalhado, que é a questão do paradigma econômico, né? Então, ele vai trazendo... Questa è una cosa che nel buddismo stiamo cercando qui di lavorare, che cerco di lavorare, che è la cosa che lui chiama di paradigma economico, no? Questo paradigma econômico, então, não? Por exemplo, as pessoas, mesmo que elas tenham uma aspiração positiva, la gente, anche quando ha un'aspirazione positiva, uma aspiração compassiva, elas não têm a liberdade de transformar a sua ação em função de como se fosse um obstáculo social, che è un paradigma. La gente, anche quando c'è la voglia, c'è il desiderio di realizzare, l'aspirazione di realizzare un qualcosa di positivo, però non riesce, che è un po' bloccata, no? Rimane un po' bloccata da questo paradigma econômico. Por exemplo, as pessoas podem ser ecologistas, mas elas morando dentro de uma cidade que opera num paradigma econômico, elas terminam poluindo também. La gente vuole essere anche ecologica, così vuole vivere una cosa un po' ambientalista, però se vive dentro una città, alla fine finisce per realizzare quello che non vorrebbe, no? Un po' costretta da questo paradigma econômico. Quando nós olhamos o trabalho do Bodhisattva de produzir benefício para os seres, e quando noi guardiamo questo lavoro del Bodhisattva di produrre benefici per tutti gli esseri, Bodhisattva che produce benefici per gli esseri, aí surgem aspectos que a gente pode comparar. Por exemplo, così vengono fuori alcuni aspetti che possiamo paragonare qua. O aspecto que no budismo é chamado de compaixão. Nós temos compaixão e nós temos grande compaixão. Allora, nel buddismo noi abbiamo la compassione e la grande compassione, no? Então, a compaixão, ela vem trabalhando aquilo que é causal. Por exemplo, se as pessoas têm fome, a gente dá comida, isso é compaixão. Allora, la compassione piccola, la compassione è se la gente c'è fame, tu dai da mangiare, no? Diciamo, questa una compassione, no? São as coisas causais. A gente move algo e ajuda. Succede agora, qualcosa? A grande compaixão, ela vem socorrer o isolamento que as pessoas têm com respeito à sua real natureza. Numa visão católica, eu diria, o distanciamento que elas têm de Deus. La grande compassione sarebbe questo
capire una cosa più ampia, no? Cioè, diciamo di andare al di là di questa separazione che forse ci sarebbe tra loro e Dio, no? Diciamo, in una visione cattolica. Allora c'è questa compassione che è dare da mangiare, fare qualcosa per gli altri, e la grande compassione che riguarda, diciamo, un po' così il vedere, forse, come vedere questa separazione che ci sia, no? tra gli esseri. Nós podemos infinitamente socorrer as pessoas com compaixão, sem que elas nunca recebam a grande compaixão. E allora dicevamo che uno può fare delle cose infinite volte con delle compassioni, aiutare delle persone, senza che arrivi a loro la grande compassione, che è questo capire questa cosa qua. E tem uma terceira compaixão, que é como se fosse uma compaixão social. E c'è una terza compassione che è come se fosse una compassione sociale, no? Essa compaixão social é como, por exemplo, a construção de um centro de retiro, a construção de uma igreja. É um lugar Sarebbe mágico. come la costruzione di un centro di ritiro, la costruzione anche di un monastero, di una chiesa, no? Un luogo... No budismo nós vamos chamar de terras puras. São un luogo locais che possiamo chiamare di terra pura, no? Diciamo così, un luogo, una terra pura, no? São locais onde, mesmo que a pessoa não receba nenhum ensinamento específico, a mente dela e o coração dela já mudam. E ela começa a operar de outro modo. Sono dei posti dove la persona arriva e anche se non ha ricevuto un insegnamento, perché siccome è questa terra pura, la gente già comincia a vedere delle cose diversamente, no? C'è un'altra visione, diciamo così, in questi luoghi, così, no? Capisci? Allora lui parlava questi tre... Sì. Aí, quando nós olhamos em contraste aonde que está a sede, a região de obstáculos, a gente vê, por exemplo, que o paradigma econômico ele entra em qualquer região e faz o trabalho ao contrário. Ele vai allora lui diceva che il paradigma economico fa lavoro opposto a questo lavoro della terra pura, no? Di questa visione di una compassione più grande. Allora c'è questa disputa, diciamo così, tra la terra pura, questi ambienti che anche Montefano, no? Come una terra pura, così nel senso come pensa lui, no? Come Montefano, come il vostro, e c'è questa disputa tra la visione che emerge in questo ambiente, no? E l'altra visione che è del paradigma economico, che sarebbe come anche un centro di spese, così, no? Che fa portare questo confronto di visione. A lui lavora un po' questa cosa qua, della visione. Aí as pessoas dotadas de uma visão temporal curta, uma visão espacial curta, la gente che si muove da una visione corta, diciamo così, più ristretta, spaziale ristretta, sì, Lama? Temporal, espacial estreita, autocentrados e atuando sobre uma visão, uma perspectiva econômica, elas olham para a floresta amazônica e pensam em pastagem, e pensam em questa gente fogo. che viene, che si muove da una visione ristretta, anche se c'è magari un'aspirazione, no? Però quando guarda la foresta amazzonica, no? Non vede lì che c'è un posto dove mettere il bestiame, no? Per mangiare, per buttare giù, per fare allevamento di bestiame, no? Diciamo, no? Capito? Então surge uma visão naturalmente danosa. Emerge una visione che è naturalmente nociva, diciamo così, per l'ambiente, no? É uma visão coletiva, ela tem uma intersubjetividade, muitas pessoas pensam assim em conjunto. E che ha una visione collettiva, che la gente dice, guarda, quello lì è da buttare giù e fare allevamento di bestiame, no? Já as terras puras também são uma visão coletiva elevada. E invece le terre pure, questa altra visione, come diceva così, che, come dicevi te anche, sono anche collettive. Então, ma più elevate. Então tem esses três tipos de compaixão e de ação no mundo, né? A ação de compaixão, de grande compaixão, e essa compaixão social. E allora lui parlava che ci sono questi tre tipi di azioni, no? Che vengono fuori da questa visione di compassione, questa compassione più, diciamo così, ristretta,
questa più ampia e questa disputa degli spazi, no? Questi spazi che hanno una visione dove guarda la foresta, magari come guardano gli indigeni, così, no? E come una visione quale sacrale, no? Come una terra pura, e altri che guardano così. Adesso qui dobbiamo mettere o bestiame, no? E o Lama tinha uma pergunta para o Alberto se ele tem refletido sobre esse aspecto social e como que ele vê isso, né? Eu tenho uma segunda pergunta para ele. E lui faceva la prima domanda, una prima domanda che lui faceva è se tu rifletti, come stai riflettendo te su questo aspetto, diciamo così, di questa compassione e questo riguardo a questo sociale come visione, no? Questa era la prima domanda, no? E la seconda? E a segunda? E uma segunda que eu tenho guardado há muito tempo, que é... E una seconda che dà molto motivo qui con me, no? Sì. La seconda non ho capito cosa. No, la seconda non è arrivata ancora. Ah, vabbè. A segunda é assim, no budismo a gente fala da natureza búdica. Eu gostaria muito de... É como se eu visse nas pessoas a natureza crística também. Mas eu não sei se essa é uma expressão possível. Lui diceva così che nel buddismo loro quando guardano le persone loro dicono guarda c'è una natura, la naturalezza, c'è una natura buddhica illuminata nelle persone, no? E se si può dire lo stesso, oh guarda c'è una natureza cristica, che c'è una natura cristica. Ou seja, os seres são inseparáveis de Deus também, eles têm Deus dentro deles também. Che lui dice, ma gli esseri sono inseparabili da Dio, dunque Dio c'è dentro gli esseri, no? Dio è dentro gli esseri, non è fuori loro. Sì, non c'è se c'è una separatività tra Dio e gli esseri, no? Questa è la... Ok, duas perguntas. Allora, sono queste due domande. Sì. E io aggiungo una cosa qua a te, Alberto, è che in genere, da questa seconda domanda, in genere c'è sempre un po' la visione del peccato, no? Che siamo disgraziati, peccatori, no? E dunque, c'è il maestro del Lama Padma, che è Shakdu Tulku Rinpoche, che era uno... Eu estou só fazendo um acréscimo aqui na pergunta do Lama, né? Que o Shakdu Rinpoche, una volta hanno detto loro, ma siamo corrotti così dal peccato originale? E lui ha detto, Shakdu Rinpoche, no, noi possiamo praticare solo perché la nostra natura è buona. Se la nostra natura non fosse buona, non sarebbe possibile la pratica, no? Eu citei, acrescentando essa segunda pergunta do Lama, uma frase de Shakdu ali nos portões, que perguntaram, mas Shakdu, a nossa natureza é imaculada, né? E aí o Shakdu diz, não, a nossa natureza não é imaculada, porque se a gente justamente pratica porque a gente tem uma natureza boa, né? Só acrescentei essa. Va bene, Alberto? Sì, nel racconto della creazione, nella Bibbia, a narrativa da criação na Bibbia, ogni volta che Dio crea qualcosa dice è buono, letteralmente è bello. Cada vez que Deus cria alguma coisa na narrativa da Bíblia, ele diz é bom e é bonito. E quando arriva alla creazione dell'uomo, Dio sembra quasi criação do ser sorpreso. humano, Dice è molto bello. e quando chega na criação do ser humano, ele fica assim surpreso. É muito bonito. É muito bonito, ele acrescenta. L'autore vuol dire che nella bellezza si manifesta la divinità. O autor quer dizer que na beleza se manifesta a divindade. Na beleza se manifesta a divindade. Quando tanti anni fa con Riccardo siamo venuti qui in questo posto, Quando, tantos anos atrás, com o Ricardo é o companheiro dele, que é espanhol, que é da mesma congregação dele. Quando, há tantos anos atrás, nós viemos ali nesse lugar onde eles estão hoje, ali no mosteiro, una casa abbandonata e in rovina, brutta, que era uma casa abandonada, feia, caindo aos pedaços, que era uma ruína praticamente de um convento. la linea che ci ha guidato è stato quello di creare un luogo bello. O leitmotiv que nos orientou quando viemos para cá foi: vamos criar aqui um lugar bonito. Perché noi accoglieremo tutti, credenti, non credenti, altre religioni. Porque nós vamos acolher aqui todo mundo, pessoas
que têm uma religião, pessoas que têm uma fé, que não têm uma fé, pessoas de outra religião. Então, nós vamos acolher aqui todo mundo. E il bello è la categoria che tutti comprendono. E a beleza, o belo, é a categoria que todos entendem. Per questo Dio, nella Genesi, ha chiamato l'uomo ad essere il custode del suo creato. Por isso que Deus, na narrativa bíblica, chamou o ser humano a ser o protetor, né? Aquele que cuida da sua criação. E gli uomini invece, sempre per l'interesse, la convenienza, i soldi, devastano il creato. E os seres humanos, infelizmente, às vezes, por causa da conveniência, dos interesses, do dinheiro, ao invés de cuidar, de proteger essa beleza, que é a beleza da criação, acabam devastando ela, né? Per questo tutti noi dobbiamo creare luoghi di bellezza dove Por le isso, persone todos nós deveríamos criar lugares de beleza onde as pessoas, dove le persone, dopo mezz'ora che ci stanno dicono "oh, com'è bello stare qua". deveríamos criar lugares de beleza onde as pessoas que chegassem ali, depois de meia hora que estivessem ali, dissessem: puxa, como é bonito e bom estar aqui. E la presenza di Gesù, l'essere cristico che diceva il Lama, nelle E a persone presença de Jesus, o ser crístico, como dizia o Lama, nas pessoas, è la bellezza. Se la persona è bella è santa, se è brutta non è santa. a presença de Deus está nessa beleza. Se a pessoa ela é bonita, ela está na santidade. Se a pessoa está feia, não está legal, né? Ele diz assim, né? Chiaramente non si tratta di essere una persona bella, ma una bella persona. Certamente não se trata de ser uma pessoa bonita, mas de ser uma bonita pessoa, né? Per fare un esempio, Giovanni XXIII, il Papa, non era bello. Para dizer um exemplo para vocês, o Papa João XXIII, por exemplo, não era assim bonito, né? Esteticamente non era bello. Esteticamente, o Papa João XXIII não era assim muito bonito, né? Eppure era bellissimo, affascinava. Perché era la bellezza da dentro che veniva fuori. Mas ele era muito bonito, ele era um Papa fascinante, assim, né? Com essa beleza que emergia de dentro. Assim. Se una persona è brutta, non è santa. Se uma pessoa é feia, ela não é santa. Interessante. É così. Lama, alguma coisa mais? Eu tenho outras perguntas aqui, mas Pode eu não mandar. queria deixar esse assunto fluir aqui. Mas tem um outro tema que a gente não tem a oportunidade de encontrar uma pessoa assim que realmente entende, né? O Lama está dizendo, c'è un sacco di domande qua da fare perché non c'ho tanta l'opportunità, l'occasione di trovare una persona che veramente capisca queste cose. Allora lui dice ci troveremo ancora, eh? Se volete ci troveremo ancora. Aí ele diz, se vocês quiserem, a gente pode vir outras vezes, não tem problema, né? Porque eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, né? O Alberto, quando ele terminou os estudos de exegese dele, o professor dele disse assim, Alberto, a história contada dele cose tua, porque se como te conosco, né? Eu disse, vou contar as coisas dele. Então, Alberto, quando ele terminou, Lama e Sandro, Cláudia, André, os estudos dele, o professor dele disse assim, Alberto, você é uma pessoa que estudou bem, né? Sabe várias línguas antigas, você é uma pessoa que estudou muito bem aqui a exegese, né? Então, você tem duas opções, Alberto. Ou você vai ser professor numa universidade de prestígio, numa universidade de exegese, você vai ensinar os estudantes a fazer a grego, hebraico, latim, e ver ali o significado das palavras e fazer esse estudo ali, você pode fazer isso. Ou você pode continuar estudando e difundir essa visão, e popularizar essa visão. E o Alberto tomou essa decisão lá atrás. O Alberto tomou essa decisão de ser um erudito, ele é um pesquisador muito sério, né? Sério no sentido diferente daquele de ser sisudo, né? E de fazer essa escolha, né? Então, por isso que ele sempre diz, né? Vocês me pedindo, eu vou, porque lá atrás ele fez essa escolha, assim, né? De ter essa erudição, seriedade
e popularizar isso, né? Então, ele stava a contar con la scelta che sì, sì, ho tanti anni capito. fa, no? Grazie. Vede, no? Il bello è che uno si conosce, che già ti dice delle cose senza... No? Ele disse que é verdade isso que eu falei, né? Que eu não estou atochando, como diz aqui no Sul, né? Estou atochando. Mas eu tinha uma questão que também toca a mim, né? Que é a questão ligada à ciência, né? C'è una questione collegata a me che è quello che riguarda la scienza, no? Diceva, il Lama dice la scienza, no? Sì. Por exemplo, a ciência ela não trabalha com verdade revelada, né? La scienza non lavora con una verità rivelata, com una verità rivelata. A ciência vai construindo realidades a partir do experimento. Costruisce delle realtà a partire dall'esperienza, no? Pratica. E as verdades da ciência, não é espantoso isso, mas as verdades da ciência vão mudando o tempo todo. E le verità delle scienze cambiano, no? Perché le verità delle scienze sono mutabili. Então, quando nós trabalhamos com a noção de verdade revelada, a gente tem a sensação de que a verdade está concluída, ela está resolvida. Quando noi lavoriamo con la nozione di verità rivelata, abbiamo l'impressione che quello è concluso, no? Come una dogmatica, diciamo così, no? Por exemplo, já a percepção de verdade no budismo, ela vem num sentido que se assemelha um pouco da ciência, mas é diferente também. Então, la verità del buddismo assomiglia un po' di più a questa verità della scienza che viene costruita man mano, no? Però c'è anche un qualcosa di diverso, anche, no? Por exemplo, o Buda vai dizer, se a gente quiser saber o aspecto profundo relativo ao nosso corpo, aos nossos sentimentos... Il Buddha diceva, se vogliamo sapere, conoscere quell'aspetto profondo su quello che riguarda il nostro corpo, i nostri sentimenti, sim, a gente contempla o corpo para saber sobre o corpo, contempla os sentimentos para saber sobre os sentimentos. Noi guardiamo, contempliamo, noi esaminiamo il corpo come corpo e i sentimenti come sentimenti. E como que a gente contempla? A gente contempla desde um lugar não preconceituoso, um lugar livre. E noi come guardiamo questo? Noi guardiamo da un posto, da un punto di osservazione senza pregiudizi, con l'assenza di elementi pregiudiziali, diciamo così, costruiti anteriormente, no? Se esse lugar ele está claro, esse lugar de onde brota a clareza sobre as coisas, ele não tem construções dentro dele, ele tem a mente livre, aberta. Se questo posto da dove guardiamo le cose è un posto, diciamo, non costruito, è un posto libero, no? Che riesce a guardare, diciamo, senza pregiudiziale dogmatica, diciamo così, come... Exatamente. Então, a maior dificuldade de saber sobre as coisas é justamente se colocar nesse lugar livre dos preconceitos. Allora lui diceva che la cosa più difficile di sapere sulle cose è trovare questo posto libero da pregiudizi costruiti anteriormente per sapere se stiamo veramente guardando le cose lì o invece di stare guardando le cose da pregiudizi, da nozioni precostruite prima, no? Aí o cientista ele sempre atua a partir de uma hipótese, de alguma base lógica inicial. Aí ele faz uma leitura das observações. E lo scienziato sempre guarda le cose a partire da questa base prima e da lì fa osservazioni. Ti dico una cosa solo, solo un minutinho, Lama. Lama Padma, prima di essere Lama, lui era professore di fisica all'Università Statale qua di Porto Alegre. Lui insegnava fisica qui all'università. Allora c'è questa tradizione. Lui è arrivato al buddismo anche attraverso la scienza, no? Desculpa, Lama, continua ali. Então, essa é a razão pela qual a ciência vai mudando, porque o lugar de onde se olha vai mudando. E questo è il motivo per cui la scienza cambia, perché il posto d'osservazione cambia, allora cambia anche la visione, no? Então, aí quando nós olhamos a história, a gente vê os vários choques que já ocorreram entre o pensamento científico, o pensamento que começa a vir através da ciência, e o pensamento que brota revelado.
E allora mi dice che a lungo della storia abbiamo osservato che ci sono stati tanti dei momenti che c'è stato un contrasto, così un shock, no? Tra il pensiero della scienza, no? Lo penso anche a Galileo, diciamo, vedo io, e questo è il pensiero rivelato. Allora c'è stata questa contraddizione, alle volte il pensiero, quello è rivelato, e questo è un cambiamento della scienza, no? Ecco. Exatamente. Então, eu queria que ele explicasse um pouco como é que a tradição católica ela vê isso hoje, a palavra revelada e aquilo que é novo, que vai sendo... Allora lui voleva sapere come, secondo te, il cattolicesimo oggi, come si vede questo contrasto tra quello che è rivelato e quello che emerge come nuovo, no? Esattamente. Ogni volta che Gesù ha dovuto scegliere tra osservare la legge divina e il bene dell'uomo, todas as vezes que Jesus teve que escolher entre observar a lei divina e o bem do ser umano, Gesù non ha avuto esitazione, ha scelto sempre il bene dell'uomo. Jesus nunca hesitou. Ele sempre, todas as vezes que teve esse contraste entre observar a lei divina e o bem do ser humano, Jesus nunca hesitou. Ele sempre escolheu aquilo que era benéfico para o ser humano. Facendo il bene dell'uomo, si è certi di fare il bene di Dio. Fazendo o bem do ser humano, você vai fazer o bem para Deus, né? Molte volte, troppe volte, per il bene di Dio si è fatto male all'uomo. Muitas vezes, para fazer o bem que se pensava o bem de Deus, se fez mal ao ser umano. Per questo, per Gesù, il bene dell'uomo è l'unico valore assoluto. Por isso, para Jesus, o bem para o ser humano é o único valor absoluto. Se al bene dell'uomo si sovrappone la legge, la dottrina, una verità, se ao bem do ser humano se sobrepõe uma lei, uma doutrina ou uma verdade, inevitabilmente in nome della verità, della dottrina e della legge, inevitavelmente em nome da verdade, da doutrina e da lei, si farà soffrire l'uomo. Vão fazer sofrer o ser humano, vão fazer sofrer o ser humano. Quindi il bene dell'uomo è il valore assoluto. Non ci può essere legge neanche divina che sia portanto, o bem do ser humano é o valor absoluto. Desculpa, Alberto, scusa. Sì, ecco allora che tutte le scienze, tutto quello che aiuta, favorisce la vita dell'uomo, viene da Dio. Portanto, tudo aquilo, a ciência, tudo aquilo que favorece o bem do ser humano, aquilo vem de Deus. Il Dio della creazione si manifesta nel nuovo, non nel ripetere. O bem, o Deus da criação, como é, scusa, il Dio della creazione si rivela... Il Dio della creazione si manifesta nel nuovo, non nel ripetere, sì. In quello che è nuovo. O Deus da criação si manifesta no ser umano. Scusa Alberto che mi ha dato una confusione. È il Dio che dice io faccio nuove tutte le cose. Sì, è nella novità che si manifesta Dio. Il Dio della creazione, solo ripeti quella frase che hai detto prima là che sì. Nella Bibbia il Signore dice io faccio nuove tutte le cose. Eu faço nova todas as coisas. Dio si manifesta in quello che è nuovo, non in quello che è antico. Isso. Deus se manifesta naquilo que é novo, não naquilo que é antigo se repete. Então, o Deus da criação se manifesta naquilo que é novo, não naquilo que é antigo e se repete. Per questo noi non dobbiamo ripetere quello che hanno fatto gli altri. Por isso nós não temos que repetir aquilo que fizeram os outros, mas nós temos que criar coisa nova, não? Criar coisas novas. Criare forme nuove che comunicano vita alle persone. Criar formas novas que comunicam vida às pessoas. Eu gostaria de aproveitar essa fala para poder trazer um pouco da participação dos ouvintes, né, e da audiência, né, da Ação Paramita. Lui sta di che voleva approfittare un pochettino per guardare delle domande della gente che sta seguendo qua la nostra live qua, no? Estamos chegando aqui na reta final aqui, aí eu quero trazer a participação deles. Passato un'ora già, manco visto.
Já passou uma hora, cara. Quando a conversa é boa, o tempo voa, assim. Meu Deus! Eu queria trazer aqui a pergunta do Miguel Arcanjo Amaral. Una domanda che hanno fatto, Michele si chiama Miguel. De Sorocaba, São Paulo, ele mandou via chat do YouTube. Como explicar aos religiosos e não religiosos esse movimento mundial fundamentalista, né? Come spiegare alle persone religiose e non religiose questo movimento fundamentalista, no? Il fundamentalismo, integralismo e fundamentalismo. Neopentecostal em ascensão, com fundamentos que matam em nome de Deus, que bandido bom é bandido morto. Con delle cose che in nome di Dio vengono uccise le persone, che quando a noi si dice bandido bom è bandido morto, né? La gente, anche alcuni cristiani, dicono che il bandido, no? Che il bandito, il brigante buono è il brigante ucciso, no? Isso tem a ver com essa questão do Deus da criação que você estava falando, de abandonar e não repetir o que é antigo, simplesmente, e valorizar o novo, assim, né? Vendo a mensagem de Jesus como uma boa nova, né? Questo problema viene da questo continuare riproducendo una cosa antica e non aderire al messaggio nuovo di Gesù, no? Questo era presente anche nei Vangeli. E o Alberto diz, isso que acontece hoje já estava presente mesmo no tempo dos evangelhos. Isso já existia. Al tempo di Gesù c'erano 3 valori sacri. Nos tempos de Jesus tinham 3 valores sagrados. Valori sacri sono quelli che sono talmente importanti che per difenderli si può dare la vita o togliere la vita. Os valores sagrados são aqueles tão importantes que para defendê-los se pode morrer ou matar, né? Tirar a própria vida ou tirar a vida do outro, né? Os valores sagrados, no tempo de Jesus. Questi 3 valori sacri sono Dio, patria, famiglia. Deus, pátria e família, né? No tempo de Jesus. Alberto, acho que tu andou lendo algumas coisas aqui. Então, no tempo de Jesus tinha Deus, pátria e família, já naquele tempo, né? Então, per Gesù questi valori non sono sacri, ma sono diabolici, satanici. Para Jesus, esses 3 valores não somente não são sagrados, mas eles são diabólicos, eles são satânicos. Dirà ai suoi discepoli che in nome di Dio saranno ammazzati. Ele dirá aos seus discípulos que ele vai ser morto em nome de Deus, né? Dirà ai suoi discepoli che saranno portati di fronte ai governatori ed essere ammazzati. Que dirá aos seus discípulos, vocês vão ser levados diante dos governadores para serem assassinados. E per causa sua anche i familiari si ammazzeranno l'uno l'altro, il padre ammazzerà il figlio e il figlio il padre. E por causa de Jesus, na própria família vão ocorrer assassinatos. Pai pode até matar o filho. Então, por causa de Deus, Gesù pátria e família, vocês vão ser assassinados. E propone al posto di Dio, patria e famiglia, e Jesus, então, ao invés de Deus, pátria e família, ele vai propor, padre, pai, reino e comunidade. O pai, o reino e a comunidade. E a comunidade. Se in nome di Dio si può togliere la vita agli altri, se em nome de Deus se pode tirar a vida dos outros, in nome del Padre si può soltanto dare vita. Em nome do Pai se pode somente dar vida. Em nome de Deus se pode tirar a vida. E em nome do Pai se pode só dar a vida. Mentre la patria è regolata dagli egoismi delle persone, enquanto que a pátria é regulada pelo egoísmo das pessoas, il regno di Dio non ha confini, perché l'amore non tollera confini. Enquanto que a pátria é regulada pelo interesse, pelo egoísmo, o reino de Deus não tem confim. O reino de Deus não tem limite. L'amore non innalza i muri, ma li abbatte. O amor nunca constrói muro. O amor só derruba os muros, né? E anche la famiglia, così com'è strutturata sui vincoli del sangue, e mesmo a família, assim como ela está estruturada nos vínculos de sangue,
Per Gesù non vale niente. Para Jesus não vale nada. Occorre che sia una comunità di ideali aperta agli altri. O que deve ser uma comunidade ideal aberta aos outros. Quindi non Dio, patria e famiglia, Portanto, ma il não Padre, il Deus, Regno e la comunità. portanto, não Deus, pátria e família, mas Pai, o reino e a comunidade. È molto attuale, eh? É muito atual, eu acho, né? É super atual, super importante isso. É verdade. O negócio é incrível. Fico muito feliz de escutar isso. Tu sabe, eu vou dizer para vocês, eu conheci eu digo na Coseta, com a Solo Cosita Inspirata, a gente conheceu o Madi, o Alberto, eu e a Ana é esposa, né? Eu não chamo de minha esposa justamente porque por essas coisas que diz o Madi, eu chamo de a esposa, porque minha não já começa a dar problema, né? A esposa. Então, porque a Ana, eu sou casado com a Ana, que ela é italiana, né? Tal, e ela conhece o Madi há um tempo, e a gente conheceu através do Francisco Cornélio, que é um brasileiro exegeta. Sim, o padre, como é que se chama? Me esqueci agora, que trabalha com os pobres lá em São Paulo, o Júlio Lancelotti, né? Lancelotti, sim. O padre Júlio Lancelotti. Já teve aí, né? O padre Júlio Lancelotti é um grande amigo do Alberto. Uma vez nós estávamos lá na Itália, estava visitando o Alberto e a gente gravou um áudio, né? O Júlio estava de novo sendo ameaçado de morte, né? Para variar, né? Porque o Júlio passa sendo ameaçado. Então a gente gravou um áudio para o padre Júlio e tal, mas a gente conheceu o Alberto há um tempo atrás e é incrível, porque a gente acha que entendeu algumas coisas do Evangelho e não é. Aí ele vai e mostra de um jeito e ele mostra assim, que ele estuda, né? Ele está fundamentado. Então, ele realmente, o Madi, ele, com essa visão que é muito fundada assim, nos estudos dele, emerge uma figura assim, realmente encantadora, né? de Jesus e dele. Mas é sempre um pouco, como se diz em italiano, sconvolgente, não? Com esta coisa quase, é sempre muito... Como essa agora, né? Em vez de pátria, como é? Deus, pátria e família, é Pai, reino e a comunidade. E comunidade. Alberto, faccio io una domanda. Ma secondo te Gesù gli piaceva così quello che chiamiamo di religione? Secondo te c'è un contrasto tra una fede, diciamo così, una fede non come intellettualità, ma una fede come visione, come vita, e religione? C'è questa cosa di religione. Tu pensi che Gesù... la religione... Gesù sarebbe... Aspetta che faccio la traduzione dopo. Tu pensi che Gesù farebbe il professore? Não, diciamo così, religione e Gesù, come andrebbe. Então, eu perguntei para o Alberto se ele acha que Jesus ele curtia esse negócio assim de religião, né? Ou ele tinha uma visão um pouco diferente daquilo que nós compreendemos por religião. Così, capito? Per religione si intende tutto quello che gli uomini hanno costruito per arrivare a Dio. Por religião se entende tudo aquilo que os seres humanos construíram para chegar até Deus. E il verbo della religione è offrire a Dio. E o verbo da religião é oferecer a Deus. Con Gesù tutto questo cambia. Com Jesus isso aí vai mudar. L'uomo non deve arrivare a Dio, è Dio che vuole arrivare all'uomo. O ser humano não tem que chegar em Deus, é Deus que quer chegar no ser humano. Allora non c'è più da offrire a Dio, ma da accogliere un Dio che si offre agli uomini. Então não tem mais que esse negócio de oferecer a Deus, mas não c'è più di offrire a Dio, ma di accogliere Dio che arriva agli uomini. Questo Questo si chiama fede. Então não tem mais de oferecer a Deus, mas de acolher aquilo que Deus oferece, não? E isso ele chama de fé, esse acolher. Quindi per religione quello che l'uomo fa per Dio, per fede quello che Dio fa per l'uomo. Religião é aquilo que o ser humano faz por Deus. Fé é aquilo que Deus faz pelo ser humano, né? Eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer italiano com a ajuda do Google. Mas fala em português também, porque a nossa audiência fala português, claro. É só lembrar. Vou perguntar para ele o que é a felicidade e como manter a felicidade no cotidiano. Cos'è la felicità per te e como manter nela no cotidiano?
Grazie Claudia. L'ha detto Gesù. Ha detto, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Disse Jesus, tem muito mais alegria no dar do que no receber. La mia felicità non consiste in quello che ricevo. A minha felicidade não consiste naquilo que eu recebo, ma in quello che io posso dare. mas naquilo que eu posso dar. Se la mia felicità dipende da quello che gli altri fanno per me, se a minha felicidade depender daquilo que os outros fizerem por mim, rischio di andare per la vita sempre amareggiato e deluso. eu vou correr o risco de andar pela vida sempre amargurado e desiludido. La mia felicità consiste in quello che io faccio per gli altri. A minha felicidade consiste naquilo que eu faço pelos outros. Allora questa felicità è piena, è immediata e completa. Então, essa felicidade é plena, é imediata e é completa. Io, per dirlo scherzosamente, ma non tanto, sono così felice che mi invidio da per me. E sono così felice che mi invidio da per me. Provo invidia di me. Ah, sim. Eu, por exemplo, por isso eu digo que eu sou tão feliz que eu tenho até inveja de mim, né? Eu sou tão feliz que eu tenho até inveja de mim. Por esses três aspectos, ele dizia. Lama. Se quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, fica à vontade, porque assim, eu estou super feliz de ver esse diálogo de vocês dois. Isso. Eu acho que nós estamos quase encerrando. Mas eu tenho um ponto aqui para trazer que eu, por exemplo, na perspectiva budista, os seres todos têm a natureza búdica. Vamos simplificar assim, falar muito rapidamente, né? Allora, lui diceva, per semplificare, nella prospettiva buddista, tutti gli esseri hanno la natura buddhica, tutti gli esseri hanno questa naturalezza buddhica. Na época do Buda, eles falavam dos nagas como uma espécie de seres míticos assim que surgiam desde a umidade. Nel tempo do Buda, loro parlavano dei nagas, che sarebbero come dei esseri mitici che venivano fuori anche dall'umidità, così, no? Então, isso era a compreensão na época com respeito a bactérias e vírus, né? Questa era la comprensione che avevano allora dei batteri e dei virus, no? Se nós olharmos com o olho atual, a gente vai dizer as bactérias e vírus elas também têm uma inteligência, uma capacidade de se transformar o próprio corpo e criar. Se noi guardiamo oggi da un punto di vista, diciamo, della scienza, della biologia, noi vediamo che i batteri e i virus hanno loro anche una intelligenza, no? Loro questi batteri, loro anche hanno una intelligenza, no? Capaz de criar o novo. Capaz de criar esse aspecto novo. Atto a criare la muffa, no? Atto a criare la muffa. Grazie, Sandro. Então, na perspectiva budista, os seres, eles não são o que eles são o que cria o que eles são. Nella prospettiva buddista, gli esseri questi non sono quello che loro sono quello che creano quello che loro sono, no? Isso. Então, nós estamos sempre nos recriando. Nós estamos sempre recriando-te. A nossa aparência muda o tempo todo, mas a gente se chama a si mesmo, como se fosse o próprio ser. La nostra apparenza cambia sempre, no? Però noi siamo sempre quello che siamo, no? Come esseri più permanenti, no? E o Buda, quando olha para dentro, ele encontra esse lugar livre que vai produzindo as múltiplas manifestações. E allora Buda, quando guarda dentro, lui trova questo lugar, questo posto che produce sempre queste trasformazioni, che questa naturalezza buddhica, che produce sempre queste trasformazioni in quello che lui chiamava delle apparenze, no? Aí o Buda vê isso nos seres todos. Ele vê que os seres todos manifestam isso também. E Buda então, dice che ha visto che ha trovato questo in tutti gli esseri, questa natura buddhica lui ha trovato in tutti gli esseri. Então ele encontra esse aspecto primordial búdico em todos os seres. Lui trova questo aspetto primordiale buddhico in tutti gli esseri.
Aí ele tira a aparência dos seres como se fosse diferença, ele localiza uma unidade na vida toda. Lui toglie un po' questa apparenza degli esseri come differenza, no? E vede un'unità di fondo, no? Un'unità di fondo tra tutti gli esseri. Então, eu não sei como acomodar, como dialogar isso com a noção de um Deus criador num tempo passado. E lui dice che non riesce a mettere insieme questa visione con una visione di un Dio di un tempo passato, no? Diciamo, capisci questo? Mettere insieme questo. Na perspectiva budista, o tempo ele pertence à criação, enquanto que esse aspecto interno em nós ele está no que se chama um quarto tempo. Ele Nella não é nem o prospettiva tempo buddista, c'è questo tempo che appartiene alla creazione, no? Però lui dice che c'è anche un quarto tempo, no? Che c'è nella prospettiva c'è un quarto tempo. Ele não é nem o tempo presente, nem o tempo que passou, nem o tempo futuro. Ele é um quarto tempo onde o tempo não decorre. E questo quarto tempo che non è un tempo, diciamo, cronologico, presente, passato, futuro, ma è un tempo che non decorre, no? Che é um tempo sempre presente. É um tempo que sempre é presente, não? Eu queria, eu não sei se esse é um bom tema agora, né? Nós estamos quase terminando, mas eu queria deixar essa pergunta para o Alberto. Volevo farti questa domanda su questo, come tu vedi un po' questa cosa qua, no? Allora, sì. Grazie, molto bello, grazie. Obrigado. Nella tradizione biblica, Dio è colui che era, che è e che sarà. Quindi Dio è quello che... scusa, devi tradurre. Na tradução bíblica, o Deus é aquele que era, que é e que será. Que era, que é e que será. Il Dio che hanno conosciuto i nostri padri e ci hanno trasmesso. E o Deus que os nossos pais, nossos antepassados conheceram e nos transmitiram. Il Dio che noi oggi conosciamo. O Deus que nós hoje conhecemos. E il Dio che sarà, che si manifesterà alla fine dei tempi. E o Deus que será, que se manifestará no final dos tempos. Con Gesù, che è Dio con noi, Com Jesus, que significa Deus conosco, tutto cambia. Tudo muda. E nell'Apocalisse si riprende questa definizione di Dio. E no Apocalipse se retoma essa definição de Deus. Dio è colui che era. Deus é aquele que é, que era. È colui che é aquele que é. Ma non colui che sarà. Mas não é aquele que será. È colui che viene. É aquele que vem. L'autore usa un verbo che si chiama continuativo, che viene sempre. E o autor do Apocalipse usa um verbo continuativo, que significa que vem sempre, vem sempre. Per questo noi dobbiamo sempre cambiare, sempre trasformarci. Por isso que a gente precisa mudar sempre, se transformar sempre. Altrimenti, in nome del Dio del passato, non riconosciamo il Dio che viene. Ao contrário, se não houver sempre essa mudança, em nome do Deus do passado, não se reconhece o Deus do presente, o Deus que vem. Desculpa, o Deus que vem. E il Dio che viene continua a creare e chiede la nostra collaborazione. E o Deus que vem continua criando. O Deus que vem continua criando e pede a nossa colaboração. Per questo San Paolo dice che siamo figli adottivi. Por isso que São Paulo diz que nós somos filhos adotados. Il Creatore ha tanta stima di ognuno di noi. O Criador tem tanta estima por cada um de nós. Che ci chiama a collaborare alla sua stessa azione creatrice. Que nos chama a colaborar na sua azione creatrice. Que nos chama a colaborar na sua ação criadora. Na sua ação criadora. E quando questo avviene, cambia lo sguardo. E quando isso acontece, muda o nosso olhar. Francesco d'Assisi, questo santo tanto Francisco de Assis, esse santo tão conhecido, ha composto, quando stava molto male, il Cantico delle Creature. Ele compôs, quando ele estava muito mal de saúde, o Cântico das Criaturas. Loda Dio per fratello Sole e sorella Luna. Chamando... Como é, Alberto? Loda Dio per fratello Sole e sorella Luna. Sim, ele louva a Deus pelo irmão Sol e pela irmã Sol e irmão Lua.
Per la madre terra e la sorella acqua. Pela mãe terra e pela irmã água. Ele louva a Deus pela mãe terra e a irmã água. E a sorpresa? E a surpresa parla di sorella morte. E fala de irmã morte. E surpreendendo, ele chama a morte de irmã morte. In un tempo nel quale si credeva che la morte era un castigo di Dio, no tempo no qual se acreditava que a morte era um castigo de Deus, Francesco la chiama sorella. O Francisco chamou ela de irmã. La morte non è una nemica che ci toglie questa vita. A morte não é uma inimiga que nos tira dessa vida, ma l'amica che ci introduce nella pienezza della vita definitiva. Mas a amiga que nos leva, que nos introduz na vida da plenitude definitiva. Allora, mentre ringrazio, credo che l'augurio che ci possiamo fare è di avere tutti questo sguardo verso la presenza di Dio nel creato. Enquanto que eu agradeço vocês, eu digo que eu desejo, né, eu aspiro que todos nós tenhamos um olhar feliz, ele diz assim, este olhar diante de tudo aquilo que é da natureza criada, né? Grazie, obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado, Alfredo. Un abbraccio virtuale, grande. Forte, grazie. Eu acho que agora a gente se encaminha para as palavras finais. Lama, se quiser fazer suas considerações finais. Arrivando qua alle parole finali, ai saluti, Alberto. Aspetta ali, Alberto, não tem nem andar ancora. Sì, sono qua. Eu disse para ele não ir embora, não, fica aí. Alberto, eu queria agradecer digamos, o fato de que o Alberto se dispôs a estar conosco hoje. Assim, né? Volevo ringraziarti, Alberto, perché tu sei stato disponibile a stare oggi qua con noi, no? Per me è stato un regalo che mi ha arricchito. Para mim foi presente que muito me enriqueceu. E eu me sinto assim também muito enriquecido, muito feliz, porque eu imagino que nós somos agora amigos, nós nos conhecemos, a gente pode se encontrar em outros momentos também. Se enriquece a nossa vida. Mi sento molto felice, Alberto, perché penso che adesso siamo amici, no? E possiamo ritrovarci altre volte, non posso dire questo, che adesso siamo amici. Sì. Grazie. Obrigado. Alberto, se quiser fazer suas considerações finais também. Alberto, se tu vuoi fare le tue considerazioni finali, dire qualcosa qua per noi? Beh, quello che avevo già detto, di guardare le persone, il creato, con gli occhi del creatore. Che tutto quello che ha fatto dice da gente olhar as pessoas e a criação com o olhar do Criador. Olhar as pessoas e a criação com o olhar do Criador. Ogni persona che incontriamo e che accogliamo, cada pessoa que nós encontramos e acolhemos é um regalo di Dio, é presente de Deus, que ci dice guarda quanto ti voglio bene. Que é presente de Deus que por meio daquela pessoa está nos dizendo, olha só como eu te quero bem. Prima nella tua vita non c'era Sandro, Claudio, il Lama Alfredo, Fabio, ora ci sono e tu sei più ricco. Antes, na tua vida, não existia o Sandro, o Fábio, o Lama, Cláudio, o André, e agora tem, olha, você está mais rico. Allora nasce un sentimento di gratitudine verso queste persone che sono doni che arricchiscono la nostra vita. Então nasce sentimento de gratidão por essas pessoas que são dons que enriquecem a nossa vida. Tradutora que já está com a boca tremenda aqui, velho. Eu não sei se você está emocionado ou se ele está... É muito forte. Eu quero dizer também que os gaúchos são meio fracos, eu acho. Que coisa mais séria. O hoje treme um pouco. Não, o gaúcho é uma coisa assim, lui sta diga di gaucho, no? Perché noi gaucho abbiamo questa immagine che siamo tutti duri, perché siccome mi sa che mi sono un po' commosso qui nella voce mentre ti facevo la traduzione, mi stanno a dire. Sì, ma
E eu fico feliz, eu compartilho dessa emoção aqui do nosso querido Fábio Gomercindo, já agradecendo a tradução, toda essa mediação que ele fez para que a gente pudesse estar hoje com Alberto Maggi. Quero agradecer profundamente ele, quero agradecer a André, Cláudia, pela participação aí na técnica, pela viabilização disso. Quero agradecer profundamente também o Lama Santem por essa iniciativa da Ação Paramita, né, que proporciona esses diálogos, né, e essa ação e esses encontros. E aspiro profundamente assim, que eles possam inspirar pessoas de todas as visões, de todas as tradições, que essa mensagem de diálogo, de respeito, de amor e de alegria possa tocar todos os corações e inspirar ações semelhantes. Eu também, uma coisa que eu fico contente desse encontro aqui, do Alberto com todos nós aqui, mas também o Alberto com o Lama, né? É que conhecendo os dois, o Alberto eu já conheço há uns 5 anos que leio, e a gente se encontrou aquela vez lá em Montefano, foi muito legal, né? Uma simplicidade extrema, né? É uma pessoa que radicaliza a simplicidade, né? Uma coisa muito interessante. O Alberto é uma figura... E depois, conhecendo o Lama, né? Esse desejo do Lama, essa perspectiva dele da compaixão, de Bodhisattva, né? Aí eu pensei, um dia eu aspirei isso, assim, que seria... Porque às vezes a gente se move a partir de caricaturas, né? A gente tem muitas caricaturas. Os católicos têm caricaturas sobre o budismo, né? Os budistas às vezes podem ter. Porque é assim, né? Que nem você falou, a gente vai construindo. E o Maggi é uma cara surpreendente. Olha, que aqui é só um aperitivo, é só um antipasto, quase. Se você perguntar para Maggi várias coisas, por exemplo, aquela, não vou dizer aqui que já está no final, né? Então, mas qualquer coisa que a gente entrar ali, tu pega um trecho do Evangelho que nós normalmente na escola tivemos uma interpretação assim, daí tu vai lá e pergunta, Maggi, mas o que quer dizer? Não significa, não quer dizer aquilo. Quer dizer, e ele vai lá e desmonta. E quando ele desmonta aquela interpretação, ele produz uma libertação, porque te tira uma escama do olho e tu fica assim que nem a gente fica, né? A gente fica pasmo. Então, eu acho que é legal, que eu vejo, porque essas duas tradições, esses dois trabalhos, seja o do Lama que o do Alberto, são muito parecidos. Aquilo que eu falei lá no início, para encerrar aqui a minha fala, é isso, os dois se dedicam seriamente, né? As questões assim de saber o que rolou ali naquele tempo, nos ensinamentos. Os dois trabalham isso como visão. Essa visão, quando você tem acesso a ela, ela já é uma ação, não é uma visão que precisa de uma ação, mas ela é uma ação, é uma visão que já produz libertação, é popularizada, né? E é dotada dessa coisa que a gente vive aqui nesse momento, que é esse momento de encantamento, né? Então, né? Mas então eu também fico contente que inventaram essa rádio, né? Ação Paramita, eu acho legal que a gente tenha. E não é só rádio, acesse nossas redes, acesse nosso site, se conecte nas arrobas Ação Paramitas em todas as redes sociais, né? Sim. Acho que você ia falar alguma coisa aí. Eu ia agradecer ao Gomercindo, que ele está segurando a rádio também. Já temos a alegria de todos nós. Já temos um participante voluntário aí maravilhoso assim, na nossa equipe. E lembrando também a todos e todas que nos ouvem, que nos veem, dia 12/9, sábado, né, às 9h30, de 9h30 às 12h, a gente vai ter a palestra online com o Lama Santem, o caminho direto para a atenção plena. Então, você pode entrar lá no site do SEB e ver mais informações, né? Você bota lá, palestra Atenção Plena, você vai ter todas as informações de como se inscrever, etc. É importante que você faça a sua inscrição para participar, né? Então, grato... E essa bandeira aí atrás, o que é isso? Essa bandeira colorida, o que é isso? Você está aprendendo pela bandeira, Alberto, porque lui é de Pernambuco, questa è la bandiera di Pernambuco, però lui sta Rio Grande del Sul, capito? Allora, siccome sta Rio Grande del Sul, cioè... porque os dois povos mais, assim, apegados às suas bandeiras, eu acho que é o pernambucano e o gaúcho, né? Mas tu está interpretando a bandeira como pátria ou como reino?
Eu dou uma de Alberto Maggi, uma de Lama, assim, eu já digo que... Assim, está vendo? Está em capítulo do manda, não? Sabedoria, bandeira reino, né? Não pátria. Eu dou toda uma interpretação diferente, assim, para essa bandeira de Pernambuco, assim. Ele dice che c'è un'interpretazione più regno che patria sulla bandiera. Sim. Mas é com alegria, assim, que temos, assim, Pernambuco falando para o mundo e o mundo falando entre si. Essa diversidade é maravilhosa, assim, que preservemos isso como um valor a ser sustentado e não algo a preservare questa diversità che abbiamo, no? Tra regioni, tudo da preservare questa. Juntos. Construir uma visão juntos e fazendo uma ação juntos. Então, maravilha. Grato, Lama. Grato todo mundo novamente. Tudo de bom para vocês todos. Bom dia para todos aí. Obrigado, gente. Grazie a te, Fabio. Grazie. Grazie a te. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Ação Paramita. Tchau, Lama, querido. Até mais, Alberto. Tchau, Lama. Pronto, a gente já encerrou. Fecha o YouTube. Grazie tante. Alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao Alberto, tante grazie. Ciao. Grazie mille, ciao. Piacere. Anna qua ti saluta. Eccola! Stavo ascoltando che bello vederti. Bellissimo, guarda. Bellissimo. Che Riccardo, vieni a salutare, è arrivato Riccardo adesso. Ecco, c'è il suo È compagno. arrivato Riccardo in studio, così vi saluta anche lui. Grazie Fabio, è stato bellissimo, sai? Bello. È stato molto bello.